Olá, eu sou a Rebeca Lucena Chaves Silva, sou graduanda em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto, sou bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Ações Afirmativas e este é o meu trabalho, Metodologia Simplificada para a Previsão do Índice de Trabalho de Bonde de Minérios, orientada pelo professor Dr. Vladimir Cronenberg Alves. Neste trabalho, serão apresentados a introdução, o objetivo, revisão da literatura, metodologia, resultados obtidos e conclusão. Introdução. A moagem ela é um dos processos de comminuição presentes no processamento de minerais e nessa fase ocorre a redução da granulometria do minério em fragmentos mais finos. Os equipamentos utilizados para a realização da moagem são os moinhos cilíndricos, que podem ser bolas, barras ou seixos, ou ainda os moinhos martelos. O índice de trabalho para moinho de bolas, numericamente, corresponde ao trabalho necessário para reduzir 1 tonelada de minério até 80% da massa passante. E, além disso, determina o consumo energético gasto na moagem do minério. Então, na área de processamento de minério, ocorreram otimizações e melhorias nos processos para atender às demandas empresariais do cálculo do índice de trabalho. Deste estudo, então, foi a verificação da previsibilidade da metodologia de WI simplificado Anaconda em comparação ao WI de Bond para o cálculo do índice de trabalho em moinho de bolas, a partir de dados obtidos em ensaios laboratoriais. Revisão da literatura. O método de WI simplificado Anaconda, ele é o objeto deste trabalho e está apresentado em estudos e artigos publicados pelos autores Vladimir Alves e Cláudio Schneider, que consiste no ensaio simplificado com os parâmetros determinados e que foram apresentados na figura 1. Já o método WI de Bond para moinhos de bolas foi utilizado a norma ABMT 11.376. Metodologia. Então, foram utilizadas 13 amostras de diferentes minerais, topsize de 6 mesh na alimentação, em ambos os métodos, malha de corte do WI de Bond de 150 microns e planilha Excel utilizada para o cálculo do índice de trabalho. Na figura 3 está apresentado o fluxograma do método de WI de Bond. O que vale destacar aqui é que inicialmente nós temos toda a preparação da amostra, onde há a determinação da alimentação do ensaio e a análise granulométrica da alimentação. Então, após os dados serem adicionados à planilha, inicia-se o ciclo no moinho de bola. E aí, há o carregamento do moinho com a carga de bola e o minério, já calculado anteriormente. Após realizadas as revoluções, nós temos o descarregamento do moinho e peneira o minério em uma peneira de 100 meshes. E assim é determinada, então, a massa retida. Se os parâmetros não forem alcançados, há uma reposição da massa para o próximo ciclo e assim tudo é feito sucessivamente. Logo, quando os parâmetros são alcançados, ao fim dos ciclos, ocorre a análise granulométrica do passante do último ciclo, e então o WI ele é obtido na planilha. Já a figura 4 representa o fluxograma do método WI simplificado Anaconda, onde a gente também tem a preparação da amostra de início. Aqui, um fator diferente seria o scalp da amostra na peneira de 100 mesh. Aí, a análise granulométrica do retido, inicia-se o ciclo. É somente um ciclo onde há o carregamento do moinho com carga de bolas, minério e água. Após 10 minutos de moagem, descarrega-se o moinho, realiza a análise granulométrica do produto, então nós temos o WI obtido em planilha. Resultados obtidos. Na figura 5, nós temos a planilha para cálculo de A. O que nós obtemos, então, nessa planilha, a partir destes dados, é o valor de A. A que é a constante de calibração do moinho, e ele é o parâmetro que vai determinar, então, o cálculo de todos os WI simplificados das amostras anteriores.
Então, neste caso aqui, nós temos o A de 0,7715. E aqui na figura 6, nós temos o gráfico comparativo do WI de Bond com o WI simplificado, obtido através da planilha mostrada anteriormente. E aqui nós podemos observar, né, alguns valores aqui que representam nossos outliers. E aqui valores centrais que mostram justamente essa comparação entre os WIs. E por fim, na figura 7, nós temos uma análise estatística dos resultados do WI de Bond e do WI simplificado. Então, aqui nós temos os valores comparativos a partir de uma análise estatística, em que prova que não há uma diferença significativa entre os valores encontrados. Então, por fim, né, como conclusão, nós temos que as previsões atingidas a partir da implementação do método simplificado Anaconda se assemelham aos dados obtidos no método proposto por Bond. Em relação a custos operacionais e tempo para previsão de desempenho e dimensionamento de moinhos de bolas, a metodologia simplificada traria vantagens às empresas. E aí, como recomendação, né, após feito esse estudo, tem-se a realização de ensaios com a maior quantidade de amostras, o que traria ao estudo uma melhor acurácia e precisão nos resultados, e ainda um estudo detalhado para quantificação das vantagens de custo e tempo, comparando ambos os processos. Por fim, gostaria de agradecer ao CAPES, ao CNPq, à PROP, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e à Universidade Federal de Ouro Preto pela possibilidade de realização deste trabalho. Obrigada.